Paz do Senhor a todos. Foi a oração do Lani. Essa risada de fé, né? Graças a Deus que nele nós temos a segurança de sermos salvos. Estamos caminhando para a nossa morada celestial, mas devemos estar incomodados no sentido de não irmos sozinhos. O que é melhor para nós provém de Deus, e se é melhor para nós, é melhor para os outros também. Nós hoje novamente estamos reunidos para falarmos um pouco e tomar uma atitude onde possa ser algo que nos leve a uma experiência maior dentro desse assunto de missões, né? Que não seja mais um culto de missões. Missões é simples, é falar de Deus, né? E é importante porque nós temos que estar incomodados, porque a nossa vida ela é muito breve, ela é muito curta, e a melhor maneira de nós aplicar a ela é no reino de Deus, é na propagação do seu reino, né? E eu achei interessante o testemunho da Ana, né? Porque é um sinal de fé, é um sinal de estar incomodada, e ela quer compartilhar, ela quer anunciar aquilo que tem mudado a sua vida, que é o amor de Deus. Graças a Deus nós estamos aqui, porque este amor nos alcançou. E graças a Deus que esse amor nos sustenta. E graças a Deus que esse amor nos enche de certeza que o melhor de Deus, Ele enviou Jesus, mas existem coisas preparadas para que nós possamos vivê-las por toda a eternidade. Agora, seria egoísmo da nossa parte termos recebido, estarmos vivendo isso e não falarmos aos outros, né? Mateus capítulo 4, versículo 19. Nós vemos aqui uma situação interessante onde Jesus, ao começar o seu ministério, não que ele, a partir desse momento, ele começou a falar sobre o reino do Pai, sobre o reino que ele veio trazer, reino de salvação. Ele fala de uma forma onde o seu falar tem uma resposta de corações, de vidas. Todos acharam? Diz assim, versículo 19, né? 4:19. E disse-lhes, Jesus dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Vamos ver o contexto dessa passagem. Jesus aqui, ele se encontra no mar da Galileia. Jesus aqui, ele tem diante dele um grupo de pescadores, aonde esses pescadores faziam da sua pesca o seu sustento, aonde na sua ação, no retirar os peixes do mar, nós temos uma mensagem interessante, justamente para que eles fossem alimentados, para que eles pudessem alimentar as suas famílias e ao mesmo tempo poder sobreviver na venda desses peixes. E de uma forma alegórica nós entendemos o seguinte, que eles tinham uma profissão interessante, que era justamente de pescar. Mas aonde Jesus, sempre na sua sabedoria, ele usou este momento, e ele referiu-se, direcionou a eles essas palavras, e diz assim, vinde após mim, porque a partir deste momento, da mesma forma que vocês tiveram todo empenho na pescaria de peixes, eu quero que vocês continuem pescando. Eu não vou mudar aquilo que não precisa ser mudado, mas eu vou levá-los a algo mais profundo, aonde não só vocês terão prazer
sendo continuado no sentido, continuarão pescando, mas agora não mais peixes, agora não mais no âmbito material, agora não mais vivendo, sabe, tendo essa necessidade de sobrevivência no mundo material, mas vocês serão pescadores de almas, serão pescadores de homens, aonde vocês estarão dando continuidade a essa prática, mas dentro de um propósito divino, aonde não mais peixe sendo tirado das águas para alimentar pessoas, mas agora vocês terão, sabe, a incumbência de pescar almas para o reino do Pai, aonde vocês estarão resgatando vidas, aonde vocês estarão tirando vidas, sabe, da monotonia da vida, da insatisfação da alma, aonde vocês vão experimentar o maior dos prazeres que o homem pode experimentar, que é justamente pescar almas. Irmãos, Deus não nos chamou simplesmente para sermos salvos. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos ser salvos. E para que, através dessa mudança, através, sabe, dessa resposta sim ao chamado de Jesus, nós possamos estar experimentando agora no âmbito espiritual, dentro de uma perspectiva eterna, onde isso venha nos incomodar a cada momento, para que nós possamos falar do grande amor de Deus, que liberta, que cura, que transforma vidas, irmãos. Não são palavras que são ditas, sabe, por aí, jogadas simplesmente com uma segunda intenção, aonde o propósito dessas palavras faladas é tirar, sabe, das pessoas, roubar das pessoas, iludir as pessoas. Não! Mas agora dentro desse pescar almas, tendo uma mensagem de transformação, uma mensagem de eternidade, aonde nós nos sentimos incomodados. Eu preciso fazer parte disso, eu preciso testemunhar, eu preciso falar aquilo que tem mudado a minha vida, que tem transformado a minha vida. Eu preciso entender que esse chamado é para me levar além dos muros da igreja. Eu preciso entender que o Senhor me chama para que eu saia desse conformismo, dessa conformidade que eu tenho vivido. A vida é muito curta, a vida é breve. Pense de repente em alguém que você achou que teria uma vida intensa pela frente, mas que chegou a notícia que ele faleceu, ou que ele se encontra numa enfermidade, sabe, terminal. E a gente preocupado em viver a vida. O Senhor, Ele fez o homem e colocou esse desejo no coração do homem de querer ser feliz. Eu sei que muitas coisas palpáveis, coisas materiais, podem te levar a uma certa felicidade, a uma certa alegria. Mas eu quero dizer para você que existe a alegria das alegrias. Existe uma alegria, sabe, naquele momento que você aceitou a Cristo, que você reconheceu que você era um perdido, que você era um pecador, onde Cristo demonstrou o seu amor ali, onde você pôde entregar a sua vida, onde você pôde experimentar uma transformação diária, onde você fala, nossa, como Deus podia me amar a este ponto de se entregar por mim, sendo eu pecador, sendo eu inimigo da cruz, como diz a palavra de Deus, mas Ele me amou do jeito que eu estava, Ele me chamou, e eu atendê-lo, Ele tem mudado a minha vida, não tem me permitido ficar do mesmo jeito que eu era. Isso tem sido muito bom para mim. Isso é um momento de alegria muito grande, mas a Bíblia nos fala que existe uma alegria maior do que esta, do que você receber a Cristo, é quando você leva alguém a conhecer a Deus. Os seus familiares, os seus amigos estão perecendo, aqueles que não conhecem a Cristo estão morrendo. E o que nós estamos fazendo? Simplesmente participando de mais um culto de missões? Estamos preocupados com o nosso trabalho, estamos preocupados com os nossos afazeres. Estamos preocupados com a produção, estamos preocupados com a nossa aparência, estamos preocupados e todo dia no Facebook nós colocamos uma foto nova, colocamos algo novo que está fazendo parte da nossa vida e nós não temos percebido que almas estão se perdendo, que vidas estão caminhando a passos largos para o inferno, aonde existe uma mensagem diabólica sendo pregada, envolvendo essas pessoas, e eu aqui sentado no banco da praça, dando milho aos pombos.
no Salmo 126, o salmista ele fala sobre essa alegria. Salmo 126, versículo 6. Diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. De repente não tem sido fácil pregar. De repente não tem sido fácil você assumir essa responsabilidade. Mas eu quero dizer para você que o crente verdadeiro, ele abraça essa causa. Mesmo contando com todas as dificuldades, existe o desejo, como a Aninha falou aqui, de querer participar da forma, sabe que eu posso. Por mais que seja não tão destacável como o outro que está fazendo, mas é a intenção, o desejo. Deus, Ele honra, Ele ajuda, Ele prepara para que seja feito. Com alegria. Irmãos, essa palavra nos desafia. Quantas pessoas você tem falado de Jesus? Quantas pessoas você tem trazido a Cristo? Pastor, eu estou muito sogashi da cará. O cedo demais hoje pode se tornar um tarde demais amanhã. Essa é a verdade. Provérbios capítulo 11, no livro mais à frente aqui, o sábio também comenta sobre esse assunto. 11:30. Diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, o que ele é? O que ganha almas, o que ele é? Você não quer ser sábio? Você não tem um desejo de sabedoria? Nós falamos ontem um pouco a respeito, das dificuldades, das provações, dentro de um propósito único de nos levar a buscar na palavra de Deus, conhecê-lo cada vez mais, para que nós tenhamos sabedoria. Aqui nós aprendemos, quer ser sábio, ganhe almas. A sabedoria verdadeira é aquela que agrada ao Senhor, e não existe nada melhor do que ganhar almas. Ganhar almas. Você de repente tem ganhado o mundo. Você de repente tem ganhado todas as coisas, tem realizado todos os seus sonhos, mas tudo isso pode não colaborar em nada para que você tenha paz e certeza que será bem recebido lá nos céus. Isso não é bíblico, imaginação minha, mas Deus na sua justiça, a sua palavra diz: a salvação é pela fé. É incondicional. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que nós cremos, que Jesus fez o que era suficiente. Mas e as bênçãos celestiais? E os galardões que a Bíblia fala? Onde todos os salvos comparecerão diante do trono, justamente para ser recompensados. Deus é justo. Você acha, isso não é bíblico, mas podemos usar a imaginação. Tantas pessoas se dispondo, ganhando almas para o Senhor. Você acha direito ele receber a mesma coisa do que você e eu, de que não estamos fazendo nada? Irmão, nós vamos ter surpresas nos céus. Nós corremos o risco de olhar Deus de binóculo. Resultado da nossa disposição, do nosso trabalho. Não fazemos isso para sermos salvos, entenda isso. Mas por nós sermos salvos e amarmos ao Senhor, nós ganhamos almas, nós fazemos. E a palavra de Deus diz que Ele há de recompensar a cada um que tem feito. O seu pai e a sua mãe conhecem o Evangelho? Os seus filhos realmente conhecem o Evangelho? Pastor, eu trago para a igreja. E aí? Os seus vizinhos? Os seus vizinhos sabem que na sua casa pode encontrar de tudo. Só não sabe que lá tem salvação. Essa é a verdade. Mateus capítulo 10. O Senhor Jesus
Ele fala para nós, para que nós entendamos. Capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste. O que nós devemos fazer? De graça devemos dar. Nós temos que entender, Senhor, livra-me desse espírito egoísta de querer manter só para mim. Senhor, eu quero falar de Ti. Eu quero viver essa palavra aqui, sabe, os meus polos possam estar liberando a palavra de salvação. Aleluia. Jesus, tremendo, Ele aproveitou cada oportunidade para falar do reino do Pai. Ele fazia de cada momento uma oportunidade para falar do reino de Deus. Nós usamos momentos para falarmos de esporte, de fofoca, de novela, Eu fico impressionado no Facebook, o que se coloca. Por crentes. Sendo que poderíamos usar esse veículo para estarmos falando, se nós não temos condições de ir no tete a tete, na face a face, podemos estar usando. Nós postamos de tudo, de assuntos variados, mas em nenhum momento falamos do amor de Deus. Não é? Se eu estourei pipoca, eu tiro a foto da pipoca no ato. Né? E a gente não percebe que vidas estão sendo explodidas pelo pecado. E é interessante, Jesus ele fala a respeito da parábola, lá em Lucas 14, vai um pouquinho à frente aqui. Um homem muito rico, um senhor, ele prepara uma grande festa. A partir do versículo 15. E ele faz um convite formal a algumas pessoas específicas. Mas essas pessoas específicas foram justamente aquelas que não deram atenção ao sentimento que havia no coração desse convidante. E com muita facilidade eles começaram a se excusar, dar desculpas. Desculpas estas muito parecidas com aquelas que nós damos no dia a dia. Aí eu casei. Aí eu comprei um par de gado, aí eu preciso estreá-lo. Ah, eu comprei um terreno, eu preciso vê-lo. E esse senhor, ele fica muito revoltado. Mas isso não tirou do coração dele o desejo de salvar, de envolver as pessoas em sua festa. E aqui no versículo 21, e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, esse senhor indignado, disse ao seu servo: sai depressa, vai pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. O Senhor é esse, Deus é esse Senhor, é esse pai de família. E esse servo que foi, significa a igreja, significa eu e você. Por que será que nós queremos sempre pregar para aquelas pessoas simpáticas? Para aquelas pessoas bonitas de olhos azuis? Nada contra, né? Você já é convertido, mas por que a gente, né? O bem cheiroso? Né, Douglas? Por que nós, né? Nós temos essa facilidade de falarmos com quem se identifica conosco, com o nosso jeito de ser.
Mas o Senhor está dizendo, olha, sabe de uma coisa, você pode se surpreender. Que essas pessoas que você acha que mereciam estar nos céus, são aqueles que vão dar desculpas ao seu convite. Agora saiba de uma coisa. Eu quero que você saia pelas valas, pelas vielas, pelas ruas. Isso significa a tua vizinhança. Significa justamente o lugar onde as pessoas não querem ir. Significa justamente os excluídos. Significa justamente aquele japonês chato. Aquela pessoa chata que fala mal de você. Ele é um aleijado espiritual. Nós temos que entender isso. Temos que levar esse convite. Por que eu devo evangelizar se eu já estou salvo? Porque a Bíblia nos fala que isso é uma ordem. Se você realmente tem ao Senhor como Salvador, você também deve tê-lo como Senhor da sua vida. Em Marcos 16 aqui, uma passagem conhecida, eu não estou falando nada que seja novidade, igreja. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Ou será, quem não crer será condenado. Então, isso aqui nós encontramos que é uma ordem só para o pastor, certo? É uma ordem só para o grupo de louvor, certo? Não, mas é uma ordem para toda a igreja. Você faz parte da igreja? Então essa ordem é para você. Esse mandamento é para você. Mais à frente no livro de Atos, capítulo 1, lembra? O que Jesus falou para a igreja. Só reforçando isso. Versículo 1, Atos capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos aqui uma ordem dada. Se você realmente aceitou a Cristo, você tem o Espírito Santo na sua vida. E Ele é o poder necessário para que você possa falar. Se nós não falamos é porque o Espírito Santo não é real na nossa vida. Esse poder não tem sido real na nossa vida. É uma verdade, irmãos. O Senhor quer nos levar, sabe, a uma condição. Ele quer nos colocar em uma posição onde nós realmente vamos reconhecer o que é ser satisfeito, o que é ser pleno. Não é porque eu já sou salvo. O grande problema é justamente aceitar a Cristo como Salvador. Quem não quer ir para os céus? Mas a Bíblia nos fala que é necessário que nós o aceitemos como Senhor e Salvador. Senhor significa aquele que tem a prioridade nas nossas vidas, aquele que tem que ser obedecido, aquele que tem que ser servido. O servo não tem vontade própria. O servo não tem a liberdade de escolher. Se ele tentar, dentro do âmbito humano, se ele tentar se opor, o que acontece com esse servo? Se ele não for morto, ele é preso. Mas dentro do reino de Deus, nós não fomos forçados para recebê-lo. Se tem alguém aqui que, sabe, foi colocado na parede com uma espada dizendo, ou aceita Jesus ou você morre. O Evangelho não impõe desse jeito. O Evangelho ele faz o convite, mas ele não obriga ninguém. Então se você realmente tem a Cristo, é porque você usou da sua livre, espontânea vontade e escolheu a Cristo. Ou não? E se você realmente escolheu a Cristo, você tem que entender, não só como Salvador, mas como Senhor. Ele precisa ser das nossas vidas. O grande problema é esse. Nós só queremos a salvação, nós só queremos a boa parte, a vida eterna.
mas esquecemos da obediência, aonde faz parte o ir, o anunciar. De repente, irmãos, existe alguém do teu lado na fábrica, na rua, que está pensando em se matar, em se suicidar. E você está lá. Leva a vida, leva eu. De repente você não percebe, sabe, uma pessoa que você ama. De repente, quando chegar uma notícia desagradável, eu não imaginei que ele faria isso ou que ela faria isso. A questão de tomar uma atitude ruim não foi de momento, não. É fruto já de um tempo por estar passando por uma dificuldade e não encontrar alguém que tem uma palavra temperada, uma palavra que revele o amor de Deus por ele. Nós estamos mais preocupados em lavar os nossos carros. E não estamos preocupados de anunciar a palavra de Deus que lava o coração das pessoas. Estamos mais interessados em discutir os nossos direitos. Estamos mais preocupados em bater, sabe, o nosso cartão na igreja só de domingo. Porque nos outros dias, Deus não pode contar comigo. Porque eu estou e sou gacheiro. Eu até digo que coisas estão sendo vividas, não são pecados, mas são embaraços. É uma realidade, irmãos. É uma verdade. E vidas estão perecendo, vidas estão morrendo. Vidas estão aceitando essa mensagem diabólica de se relacionar com o mesmo sexo. Estão aceitando, sabe, esse incentivo da sociedade pervertida, sabe, de aceitar, curtir a vida, usando drogas, se prostituindo, fazendo tantas coisas erradas. Nós estamos sentados no banco da praça jogando milho aos pombos. Eu não ia falar isso, não. Eu não ia. Aleluia. Eu até falei com o Richard, a palavra não tinha nada a ver com o tema. Eu fui orar ali e falei, Deus, como sempre, Ele traz a Aninha. Ontem trouxe a Marcinha, hoje traz a Aninha. Louvado a Deus por essas inhas. Aleluia. Estou cansado, não tenho tempo, não tenho capacidade. Interessante, para fazer coisas erradas, nós somos capacitados, né? Mas para fazer as coisas certas, desobediência à ordem do Senhor pode nos levar a dificuldades, circunstâncias, como foi falado aqui ontem. Cada ação tem uma reação, cada semente plantada tem as consequências. Dentro da palavra de Deus, se nós olharmos, o próprio Davi, no Salmo 39, versículo 2, ele fala que ele ficou mudo e teve a sua dor agravada, a desobediência. Jeremias, ele teve como um fogo em seu coração e em seus ossos, Jeremias 24. Os discípulos não queriam sair de Jerusalém. Sabe como Deus providenciou a saída deles? Permitiu uma grande perseguição para a igreja. Essa é a verdade. Atos, capítulo 8, versículo 3. Nós não devemos fugir. Devemos parar de dar desculpas. Eu sou muito novo, pastor. Eu tenho uma vida extensa pela vida. Ou diante de mim, na minha frente. Quem sabe se amanhã vai levantar vivo? Não é verdade? Quem de nós aqui, pastor, eu malho, eu sou forte, eu me cuido. Tá? Podemos encontrar com o Senhor após uma morte física. Morrendo. Podemos encontrar com o Senhor através de um encontro grupal, onde a igreja será arrebatada. Quer dizer, em todo o tempo podemos
nos encontrar com o Senhor. A questão não é só a sua apresentação. A questão é o que você estará levando nas suas mãos. Essa é a verdade. Devemos parar de dar desculpas. Provérbios, já estou terminando. Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Como Deus nos conhece tão bem. Diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Será que tendo a consciência dessa verdade, nós vamos continuar dando as nossas desculpas? Nosso irmão Hector, sem uma preocupação maior, fiquei surpreso, ligou: pastor, estou no hospital, vou me internar hoje porque amanhã eu vou passar por uma cirurgia. Está tudo bem, normal, tranquilo. Mas eu fiquei: uau, o homem parece um touro. Até chama ele de irmão urso. Mas simplesmente: ó, pastor, estou no hospital. Eu esperava que ele ligasse: pastor, eu fiz aqui uma saia, calça. Eu estou combinando o pastor de vir aqui, né? Tá, pastor, eu vou pescar. Não, mas eu estou no hospital. Boa notícia não é, né? Ele não foi almoçar no hospital. Vou passar por uma cirurgia. Estou dizendo o seguinte, irmãos: aquilo que parece ser tão seguro e tão sólido hoje, agora, pode esconder uma fatalidade. Volto, repito, ele está bem, graças a Deus. Deus cuidou. Mas, graças a Deus, que ele também é um servo do Senhor. Mas nós temos que entender, irmãos, nós temos que parar dessas desculpas. Devemos nos colocar diante do Senhor. No livro de Amós, se você não conseguir achar, tá aí, Diogo, eu leio para você aqui. É um livro meio, se você não tem muito hábito de ler, você pode ter alguma dificuldade. Capítulo 7, versículo 14. No versículo 15: e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. O Senhor precisa de pessoas que estejam ocupadas, mas pessoas responsáveis, pessoas que querem fazer a vontade dele acima de todas as coisas, pessoas aonde, quando ele chamar, vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu tenho um amigo, mesmo não tendo conhecido pessoalmente, um homem de Deus, pastor Nivaldo, que está no Egito, mas ele faz um trabalho tremendo lá no Sudão, em Burkina Faso, um outro país. E cada história, um homem que ama almas, um homem que já pegou tantas doenças por estar nesses lugares, comeu olho de cabra, e ele fala: se uma alma é o valor de um olho de cabra, eu como vários olhos, é muito pouco em relação ao valor de uma alma para Deus, né? Muitas vezes nós não queremos entrar em certos lugares porque o cheiro, o jeito, a aparência, não vai sujar minha roupa, não como isso, não como aquilo. A nossa irmã Ana falou: ainda bem que Deus não te mandou para a África, filha. Até a África do Sul, que era melhorzinha, agora está um conflito terrível. Deus sabe para onde mandar a cada um dos seus. Nós temos que entender isso, irmãos. O Senhor espera que nós estejamos trabalhando, estejamos vivendo, mas tendo esse senso de responsabilidade, que melhor é obedecer, se dispor. Uma coisa interessante que você pode dizer: mas eu não tenho capacidade, eu não tenho... Uau! Aquilo que Deus te deu para você ser convencido dos seus pecados, isso Deus também vai te dar, para que você seja preparado, para que você olhe e veja tudo aquilo que Deus fez na tua vida, de que forma Ele fez, e você possa dizer para os outros. 2 Coríntios capítulo 3,
Paulo ele fala a respeito de algo interessante. Versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de quem? Ele é o maior interessado, irmãos. Se coloque na brecha, se coloque à disposição. Fala, não, enquanto eu não ver fulano salvo, alcançado pelo amor de Deus, eu não vou sossegar. Não que você vai forçá-lo, não, mas nas suas orações, nas suas contribuições, no seu estar se envolvendo com essa obra. Por que nós fazemos planos para ajudar com aquilo que nos sobra? Ah, se eu tivesse, a quando eu ter. Aqui nós não pedimos dinheiro. Aqui a palavra é ensinada. Sabe, porque se ela não provocar em você esse desejo, essa vontade de participar, não são as minhas palavras eloquentes que podem mudar esse conceito na sua vida. Você tem que entender que você mesmo não pertence a você mesmo, tudo pertence a Deus. E aquilo que nós temos, o Senhor nos deu para investir no reino de Deus. Essa é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, a capacidade vem de Deus, tudo vem de Deus. É um privilégio muito grande fazer parte desse reino. É a honra das honras, a prerrogativa das prerrogativas. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando nós falamos, nós estamos confessando ao Senhor. Nós estamos declarando. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, Lucas 12, 9 a 21. O homem sem Jesus, ele está perdido. Essa é uma realidade. Nós temos essa consciência. Nós temos que mostrar a eles essa condição espiritual que eles estão vivendo. Pastor, eu vejo que na vida dessa pessoa financeiramente não falta nada. E a sua prática, o seu trabalho, lhe rende muito dinheiro. Se eu falar do Evangelho, esse trabalho, essa forma que ele vive, o Evangelho não apoia. E como que ele vai sobreviver? Como que ele vai? Irmãos, isso é um problema de Deus. O mais importante é estarmos mostrando para ele das riquezas espirituais. Como consegui-las, como obtê-las. Deixa que Deus faça o resto. É uma realidade, irmãos. Essa semana me ligou uma pessoa dizendo: pastor, ora por mim. Eu falei: oro, mas por quê? Meu marido está preso. Eu falei: como foi? Eu não sei direito, simplesmente prenderam e não chegou em casa. E eu esperei, não voltou no dia, não voltou na noite. Eu fiquei preocupado. Eu pedi ajuda, fui na delegacia, mas ninguém fala nada, tal. De repente, um japonês que mora no prédio leu no jornal que um brasileiro foi preso, acusado de ter tatuado uma menina que é de menor. E ela está o acusando. Ela fez a tatuagem e foi fazer a queixa dele. Essa história está mal contada, mas não cabe a mim. Mas vamos orar. Aí eu falei: minha irmã, ele não é crente. Conhece o. Você sabe que essa prática abre todas as brechas para que ninguém possa estar roubando? Pastor, eu sei. Eu falei: bom, eu estou te perguntando. Mas vamos orar, porque o nosso Senhor é gracioso, que Ele use este momento para alcançar essa alma, essa vida. Vocês estão percebendo, irmãos? Nós temos que ter um compromisso com essa palavra. Se a prática, se o meio
a Bíblia não apoia, nós temos que falar. Mas se eu ganho muito dinheiro, isso aqui é uma coisa... Nós temos que entender o seguinte: quando nós nos entregamos, nós estamos dizendo: Deus, eu creio que Tu has de cuidar de mim, da minha casa. Tu has de preparar para que eu faça algo que seja digno, algo que seja, sabe, que promova a paz, que promova, sabe, que não atrapalhe a minha comunhão contigo. Nós temos que falar. E tem que ser agora. Devemos evangelizar agora. Atos 17, 30, Hebreus 3 e 7 fala que o dia da salvação é já, é agora, não é amanhã, é hoje. Por que agora? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, Salmo 30, versículo 9. Ele fala porque, em outras palavras, porque nós estamos vivos. Só pode anunciar o Evangelho quem está vivo. Lembra lá do rico e Lázaro? Ele queria voltar e anunciar o Evangelho à sua família, mas ele já estava morto. Deus quer usar você porque você está vivo. Você tem que evangelizar agora porque você está vivo. E outra coisa importante, Apocalipse 22 e 20, fala que o Senhor está voltando. Eis que cedo venho. Isso, apesar de estar sendo falado há tanto tempo, é uma verdade e é atual. O Senhor está voltando. Nós temos que falar. Hoje é dia da liberdade. Hoje é dia. Significa justamente um contexto como Jesus falou. Hoje é dia de trabalhar. Enquanto nós temos força, enquanto nós temos disposição. Eclesiastes capítulo 9 fala justamente isso. Sabe, nós estamos, em vida, temos a consciência da brevidade da vida. Temos que falar para essas pessoas que a vida é muito curta. E eles precisam conhecer aquilo que os dará a vida eterna. Nós temos que falar. Por isso que Provérbios 22 e 6 ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina e fale do amor de Deus vivendo. Não de cobrir, mas de cobrar o seu filho, mas viva. Trate a ele, entendendo: Deus, o melhor que eu tenho é a tua palavra e eu quero investir na vida dele. Não fica enchendo de desenho da Disney, desenho do Pokémon, desenho de um monte de coisa. Encha o teu filho da palavra de Deus. Não seja negligente com o tempo importante, de qualidade que você deve prestar e dar aos seus filhos. Dê a palavra de Deus. Se você não conhece, aprenda. Seja cheio da palavra de Deus. Encha a sua vida da palavra de Deus e fale do amor de Deus. Eu duvido que uma criança que desde pequeno cresce no temor da palavra de Deus, o pai vai visitá-lo numa cadeia mais tarde. Essa é uma verdade. O Senhor quer que nós assumamos essa responsabilidade. O Senhor quer que nós entendamos que o diabo, como o mesmo Senhor diz em Mateus 13 e 25, ele não dorme. Ele não vacila, ele está procurando. O inimigo está o tempo todo procurando tragar as almas, tragar as vidas. Nós temos que ter uma posição, nós temos que dizer: Deus, eu quero mudar a minha postura. Eu quero deixar de estar insensível. Eu quero parar de olhar para o meu umbigo. Eu quero o Senhor. E para finalizarmos aqui, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, quando estava no templo, capítulo 6, quando fala sobre a morte, trazendo a ideia, quando morreu, explicando a situação do momento, quando morreu o rei Uzias. E é interessante que neste momento ele estava procurando uma orientação, procurando algo que pudesse enchê-lo de paz, aonde ele pudesse transmitir ao povo, mas ele viu justamente neste momento de angústia a glória de Deus. E é interessante, quando ele viu a glória de Deus, a santidade de Deus, ele reconheceu a sua condição e a condição de todos que estavam ao seu redor. Ideia esta, a condição de todo mundo, essa é a verdade.
E ele fala o seguinte, olha, então disse eu, versículo 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, essa é a condição que o mundo vive hoje. Esse mundo está perdido, está sepultado no mal, no maligno. Nós temos a consciência, nós temos visto a glória de Deus, nós temos conhecido o amor de Deus, nós temos que entender e pedir, Deus, que isso me incomode, para que eu não fique, Senhor, acomodado a ver o sofrimento e a perdição. Na vida dessas pessoas, Senhor. E o Senhor, como sempre, respeitando a nossa vontade, o nosso desejo de se comprometer, ele fala assim, olha, Isaías, em outras palavras, espere. E ele manda um anjo, um serafim, vai, pega uma tenaz, pega algo para pegar a brasa e toca nos seus lábios e purifica os lábios do profeta Isaías. E é interessante que mais à frente aqui, versículo 7, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que o Senhor espera que nós façamos é dar essa resposta que Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha liberdade e encontre o meu, o teu, o nosso coração disponível e consciente para falar do Evangelho do Senhor. Que nós sejamos despertados. Quando nós fizermos um novo culto de missões, possamos trazer bênçãos para serem contadas. E melhor, possamos estar aqui junto com outros que nós evangelizamos e o trouxemos para a casa do Senhor. Amém? Fique de pé. Irmãos, essa palavra é para todos nós. Eu quero que você entenda e se disponha. Como Deus não força ninguém, muito menos eu. Mas o Senhor quer que nós experimentemos o prazer de servi-lo. O prazer de anunciar a sua palavra. A quem há de ir por nós, o Senhor pergunta. Para um pouquinho, será que você não pode fazer algo mais? Será que nós não podemos fazer algo mais? Vamos pedir para que o Senhor nos coloque no peito esse sentimento, esse peso, para que nós possamos não estar satisfeitos com a condição espiritual que as pessoas estão vivendo. Isso nos incomode ao ponto de nós, com ousadia, cheio da palavra, cheio do poder de Deus, possamos estar anunciando. Sabe de uma coisa? Não nos cabe o papel de convencê-los. Cabe a nós o papel de anunciá-los. Seja você uma criança, um jovem, um adolescente, um pai de família, uma mãe de família. Se você realmente nasceu de novo, se você realmente tem a Jesus como Salvador e Senhor, faça um yakisoba com Ele. Fala, Deus, eu quero falar da Tua Palavra. Eu quero falar da Tua Palavra. Muito mais do que eu anunciar as minhas habilidades, eu quero, Senhor, anunciar o Teu reino, o Teu amor. Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui mais esta oportunidade que nos concede, Senhor. Muito nós temos recebido da Tua Palavra, Senhor. Quem tem buscado tem recebido. Quem tem se disposto tem sido recompensado. Deus, como pastor dessa igreja, Senhor, tendo a responsabilidade de um dia apresentar a cada um diante de Ti, tendo a responsabilidade da alma de cada uma delas, ó Deus, aquilo que Tu tens pedido a mim, eu tenho falado, eu tenho pregado a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-me, Senhor, para que eu mesmo não seja desaprovado,
mesmo pregando, Senhor, tem misericórdia. Senhor, mas eu quero, Senhor, que essa palavra, Senhor, que tem poder, que é a tua palavra, Senhor, possa estar, Senhor, incomodando o coração do teu povo, da tua igreja, Senhor. Ó Deus, que nós não fiquemos só na imaginação. Oh Deus, não, Senhor, que nós não estejamos satisfeitos com aquilo que nós já temos recebido e experimentado. Não, Senhor, mas que nós sejamos incomodados, Senhor. Deus, incomoda o teu povo, Senhor. 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 Deus, que nós deixemos de ser simplesmente congregados e simpatizantes, Senhor, mas que nós sejamos realmente membros do teu reino, Senhor. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter essa disposição, Senhor, movidos por esse entendimento que o prazer maior é poder te servir. Aleluia, que a alegria maior é poder anunciar o teu reino, que é ganhar almas para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus, esse evangelho simples, esse evangelho prático, mas que tem poder para transformar vidas, para resgatar almas do inferno, Senhor. Deus, no nome de Jesus, assim nós cremos e assim nós pedimos, Pai. Abençoa a tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor. Mova, Senhor, o teu poder no nosso meio, Senhor, em nossos corações, que possamos visualizar pela fé, nos dispondo, Senhor, e enxergarmos essas pessoas que estarão conosco amanhã, Senhor. Oh Deus, aleluia, o poder continua o mesmo, Senhor. Aleluia, o que tem faltado é a disposição, o amor, o compromisso, Senhor, em nós, nessa geração, Senhor. No nome de Jesus, assim eu creio e eu peço, Senhor, em nosso favor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Vamos ser diferentes. Vamos falar aquilo que nós temos recebido de graça. Vamos compartilhar. Não vamos ter vergonha, não vamos ter medo. Vamos dizer, Deus, ser um embaixador do teu reino é o maior prazer que eu posso viver. Você é um embaixador do reino de Deus. Você é uma embaixatriz do reino de Deus. Muito mais do que anunciar as suas habilidades no Face ou em qualquer outro lugar. Vamos anunciar as habilidades do Espírito Santo de Deus. Gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão. É fruto do Espírito. Esse Espírito que já está na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Pode se sentar.